18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa. Vamos juntos a partir de agora, hein? Vamos acompanhar aí as notícias, os destaques do dia. Mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão. Oi, gente. Boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua participação, a sua companhia no programa de hoje. 6 horas e 3 minutos. Karime, temos hoje presente pra família manauara, Karime? Temos sim, para a família sintonizada aqui em 100,7. Para você que está escutando a gente agora, aqui a Mix FM tem convite para o Parque Mirage, a toda a família, tá? Um par de ingressos para o primeiro que parar agora aqui na rádio, aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. O primeiro que parar vai levar o par de ingressos para curtir com a família lá no Mirage. Ok, 6 e 3. Mix. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na segurança pública do estado. Número de roubos em Manaus cresceu 15,2% nos 2 primeiros meses deste ano, em comparação ao ano passado. E no mesmo período, o número de roubos de celulares aumentou 61,2%. Bancada amazonense se reúne em Brasília com o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre a Zona Franca de Manaus. Estudantes e professores da UEA, além de várias instituições, fizeram um ato em frente à sede do governo do Amazonas em favor da Zona Franca de Manaus. 6 horas e 4 minutos, essas e outras notícias, os destaques desta terça-feira, 3 de maio de 2022, você confere aqui no Melhor Mix do Brasil. Vamos até às 7 da noite com você, começando mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, a crise na segurança pública do Amazonas já afeta diretamente as nossas rotinas, ok? Afeta aí, o nosso dia a dia. Então é complicado, afinal, todos nós estamos vivendo aí amedrontados e com essa violência aí à flor, acontecendo a todo tempo. As notícias dos crimes tomam as manchetes diariamente e chocam a população. Apesar da arrecadação recorde aí do governo do Amazonas, os investimentos da gestão do governador Wilson Lima para a segurança do cidadão praticamente não existem, Karime. Não, Carlão, praticamente não aparece. O que aparece, o quê? São os índices da violência que estão aumentando aqui no estado. Lembrando que o Amazonas foi o único estado do país que registrou o aumento de crimes de 2020 para 2021, segundo números oficiais da Secretaria de Segurança Pública. E quando falamos aí de assaltos, então, praticamente toda a população já foi vítima dos criminosos. Carlão, não tem como negar, A violência agora está batendo na nossa porta. Só nos 2 primeiros meses deste ano foram mais de 5.000 assaltos aqui em Manaus. Desse total, 265 roubos foram em estabelecimentos comerciais. É um aumento, Karime, de 15% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Outro número que também chama a atenção é o número de roubos a aparelhos de celulares, que aumentou em 61,2%. É um aumento considerado, como explica aí a repórter Nathalie Moraes. Mesmo com o governador Wilson Lima investindo 280 milhões de reais no programa Amazonas Mais Seguro, anunciado ainda no ano passado, somente em Manaus, nos 2 primeiros meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já contabilizou 5.088 roubos, um aumento de 15% no comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o roubo mais registrado este ano foi o roubo a transeúntes, com 3.684 vítimas, seguidos do roubo de passageiros do transporte público, com 514 registros, roubo de veículos com 297 vítimas e roubos a estabelecimentos comerciais que somam 265 casos. Mas também foram registrados roubos a residências e roubo com vítimas em cárcere privado. Nas ruas, a população manauara vem clamando por socorro. Para Carlos Kleber, que é funcionário público, a população está perdendo o seu direito de ir e vir para a criminalidade por falta de políticas públicas. Infelizmente, nós vivemos um momento crítico, com a falta de uma política pública de segurança, onde a gente vê dia e noite pessoas
pessoas sendo assaltadas em quase todas as esquinas de Manaus. Meu filho foi assaltado, eu fui assaltado. Infelizmente a gente ouve falar aí de inúteis, nossos amigos foram assaltados e a gente fica sem saber o que fazer, né? E a gente clama aí por socorro, por uma política pública de segurança onde nós possamos usar o nosso direito de ir e vir. Outro número que chama a atenção são os furtos e roubos de celulares, que só no mês de janeiro subiu 61,2% em Manaus. Quando comparado com os mesmos registros do mesmo mês no ano passado, foram 2.772 roubos e furtos de celulares aqui na capital. Enquanto em janeiro de 2021 houve 1.719 registros. Seu Azenor Cavalcante, que é aposentado, já perdeu as contas de quantas vezes teve seu aparelho celular roubado em Manaus. Eu nem uso mais celular, porque só ano passado eu perdi 4 celulares. Na parada de ônibus, dentro do terminal, nesses amarelinhos. A gente compra no dia, no outro dia eles levam. Estão disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública apenas os dados referentes aos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Em relação a 2021, de janeiro a dezembro na capital foram registrados 37.651 registros de roubos, sendo o mês de setembro o mês mais perigoso do ano. Foram 3.381 roubos registrados. Já durante todo o ano passado, no interior do Amazonas, foram 1.394 roubos. De norte a sul, aqui na capital, o clima é de insegurança. Para a estudante Amanda Leal, já nos tornamos reféns da criminalidade. A gente fica com medo, apreensivo o tempo todo na parada de ônibus, né? A gente que fica no prejuízo, porque ninguém vai ressarcir a gente de nada. Para que você, ouvinte, possa ter uma ideia, somente neste último fim de semana, registramos 21 mortes violentas em Manaus. Entre os investimentos anunciados na segurança, o governador Wilson Lima trouxe para as ruas de Manaus cavaletes, onde de um lado tem o brasão da Polícia Militar e do outro está escrito que aqui tem segurança. Mas a pergunta que fica realmente no ar é: onde está esta segurança? Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que está intensificando as ações de policiamento na capital para coibir estas práticas criminosas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos falando sobre a crise na segurança pública aqui no Amazonas e o impacto do aumento de crimes para a população. Vamos conversar com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, professor. Então, a sua última participação aqui foi exatamente para falar de um fim de semana violento, com 21 assassinatos depois do feriado da Semana Santa. Começamos esta semana, segunda-feira, com outras 21 pessoas mortas de forma violenta. E com esse levantamento divulgado agora pelo governo, com aumento de 15% nos assaltos do ano passado, em relação ao ano passado, no começo desse ano. Professor, boa noite. Como é que o senhor analisa esta situação por qual nós estamos vivendo? Boa noite, Karine, boa noite, ouvintes. Bom, eu insisto muito que a gente precisa... Agora há pouco, eu estava num grupo de amigos e uma das pessoas mandou uma foto de um termômetro dizendo: estou doente, não posso participar. Então, com um equipamentozinho muito simples, você compra em qualquer lugar, você pode aferir a temperatura de uma pessoa e estimar se ela está bem ou não. Olha, se você não tem um termômetro para aferir o que está acontecendo na cidade em relação à violência, você não consegue oferecer tratamento, né? Eu estou olhando os dados da Secretaria de Segurança, eles são frágeis. Você tem dados, por exemplo, de homicídios. Nós já estamos no dia 3 de abril, acabou o dia 3 de abril, 3 de maio, e os dados de abril ainda não aparecem. Exato. Quando você vai em latrocínios, os dados de 2022 não tem março e não tem abril, quer dizer, são 2 meses sem informação. Quando você vai em furto de roubos de veículos,
Tá faltando março e abril. E aí você vai na planilha de furtos, aparece lá furtos de veículos e junto com roubos. Então, assim, é uns dados que não tem nenhuma qualidade. Então você não consegue sequer mensurar e avaliar o que está acontecendo. Agora, o dado concreto, real, cru, mostra que você tem uma semana do mês passado com 21 homicídios. Nós falamos aqui da importância de o governador trazer para dentro do gabinete a sua Secretaria de Segurança Pública para ele assumir responsabilidade disto. O que se mostra é que não foi feito nada. O governador está fazendo outras coisas, deve estar dando prioridade para outras coisas e não para o enfrentamento da violência no estado, em especial em Manaus, que ultrapassem muito números das cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que você imaginaria ser cidades muito mais violentas, né? Nós estamos perdendo a capacidade de enfrentar a violência no estado. Há um dado importante para a gente considerar, que em relação a latrocínios, que é muito baixo esses números. Ou eles estão sendo, considerando a bagunça que são os dados da Secretaria de Segurança, eu não duvido que parte desses dados sejam imprecisos e que você tenha um número maior de homicídios, latrocínios, que são aqueles crimes de furto seguindo de morte, né? Agora, o que me chama bastante atenção é o fato de o governo não responder à pressão da sociedade. A sociedade está gritando, está dizendo para governador, senta aqui, ouça o que está acontecendo, analise os dados, redirecione a tua política de segurança pública, porque as pessoas estão morrendo e o governador e o secretário de Segurança Pública não têm feito absolutamente nada, ou o que eles estão fazendo não tem surtido efeito. Eu dizia naquela conversa nossa quase 3 semanas atrás que era lamentável, era temerário que um coronel, um militar das Forças Armadas, sem nenhuma experiência com segurança pública, assumisse a Secretaria de Segurança Pública no Estado. Os fatos estão demonstrando que, infelizmente, eu tinha razão. A gente não pode seguir ignorando que é preciso ter gente competente para dirigir a Secretaria de Segurança. Eu já disse aqui em outras vezes, nós temos um número enorme de servidores públicos de carreira, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, quanto em outros órgãos de segurança, em outros órgãos do Estado, que têm competência para fazer essa segurança pública. Okay, tem experiência. Sim. Conclui. Pode concluir. E a gente precisa parar de ficar fazendo tratativas, chamar para dentro do gabinete os teus amigos, o indicado do governador, o indicado do presidente da República, fazer favores para o presidente da República, indicando um militar que não tem experiência. Essa é a questão. Nós não podemos continuar brincando com isso. Ok, professor, vendo essa situação, vendo esse quadro aí todo aí, essa questão da intervenção federal, já não seria o caso de pedir ajuda da União? Porque a gente está vendo uma certa bagunça, uma falta de inteligência até. Como o Estado deveria agir efetivamente para reverter aí, pelo menos um pouco esse cenário, professor? Olha, vamos lá. Quando a gente pede uma intervenção, eu gosto muito de usar metáforas para o ouvinte ouvir. Você tem alguém que está com a perna quebrada e o procedimento não resolveu. Você precisa de uma intervenção. Você vai chamar quem? Um especialista em perna quebrada. Você não vai chamar um oculista. Você não vai chamar um mecânico de aeroespacial. Não é? Como que você vai chamar uma intervenção federal nesse momento que o governo federal não tem uma política de segurança pública, né, que está batendo cabeça para cima e para baixo? Vai chamar quem? Né? Por isso que eu tenho insistido em chamar e valorizar os quadros da Secretaria de Segurança, dos quadros da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tem uma série de oficiais e pessoal da Polícia Civil que poderiam, nesse momento, ser chamados para dentro do gabinete do governador, para construir uma força-tarefa, para rever esses dados, construir dados sólidos, consistentes e enfrentar o foco da violência. Agora, um dado extremamente importante, né? Os números todos estão nos confirmando que o aumento de uso de arma de fogo no estado do Amazonas, como no país inteiro, tem tido uma série de... Anteontem, um policial federal, embriagado ou sob efeito de droga, não se sabe ao certo, fez uma chacina dentro de um posto de gasolina no Paraná. São Paulo também. Então você tem uma série de eventos
que estão estão dando liberdade para que as pessoas usem armas de fogo para resolver seus conflitos e que leva a esse resultado. A população precisa entender isso, que o ato dela, inclusive o ato de omissão, tem dado espaço para que os aventureiros, né, estimulem o uso de arma de fogo, e o resultado concreto é que as pessoas estão morrendo mais na cidade. E isso não implica em diminuir a violência da cidade, pelo contrário. O argumento central que a arma de fogo é para defender as famílias, isso é uma enorme bobagem. A arma de fogo está matando as pessoas e não está reduzindo violência na cidade, nem muito menos no estado. Os números estão aí para confirmar. Professor, para finalizar, o senhor falando de cidadão, né, do porte de arma e tudo mais. Agora, como é que o senhor avalia a vida do cidadão com esse aumento da violência? Como esse cenário impacta o cotidiano, o hábito das pessoas? Porque antigamente a gente via aqui em Manaus, no fim da tarde, as pessoas sentadas, conversando na porta de casa, né, ali na calçada, naquelas cadeiras de balanço. A gente já não vê mais isso. Praças públicas, centros comerciais. O primeiro impacto é na existência pessoal dessas pessoas, né? As pessoas estão com mais medo, estão mais deprimidas e tal. E tem um impacto importante que os empresários, os formadores de opinião, os deputados precisam compreender. Esse problema causa impacto na economia. Sim. Percebe? Quando essas pessoas estão deprimidas, quando as pessoas estão com medo, elas não vão ao comércio, elas não vão consumir, elas não vão tomar um sorvete na esquina, não vão comer uma pizza, não vão jantar fora. Isso impacta no resultado final da economia, que já está em frangalhos. Percebe que você tem um conjunto de problemas quando você não enfrenta um? Né? É aquele sujeito que está com uma infecção que eu falava anteriormente, daqui a pouco está reverberando no intestino, no fígado e dá um colapso. O que está acontecendo no estado do Amazonas é isso. O que é assustador é o silêncio irresponsável, cúmplice da Assembleia Legislativa do Estado. Aliás, nós temos uma Assembleia Legislativa do Estado ainda? Nós temos deputados no estado do Amazonas? Nos parece que não. Boa pergunta. Nos parece que não, porque uma Assembleia Legislativa que tem 24 deputados e esse silêncio cúmplice, inclusive com alguns que são policiais, estão ligados à segurança, etc., a gente precisa cobrar a responsabilidade desses sujeitos, né? Porque no final do mês o salário deles cai, né? Quer queira resolvido o problema não, mas eles estão com a vida deles ganha. O povo não, o povo está com medo, o povo está inseguro, né? O povo quer uma resposta lícita, democrática, com responsabilidade. Só uma meia dúzia que quer ver o circo pegar fogo. A sociedade não quer circo pegando fogo, a sociedade quer viver em paz. Com certeza. Quer poder ir à missa, quer poder ir ao culto, quer poder levar o filho para jogar futebol. Sentar na calçada. Sentar na calçada, é isso que a gente quer. Eu quero que meus alunos cheguem na universidade sem sobressalto, sem medo. Eu quero que meus alunos assistam a aula até o final da aula, porque eles saem mais cedo com medo. Não, professor, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho com medo de chegar na minha casa. Você percebe? Você consegue impactar um monte de problemas, um monte de coisas. A educação, a saúde das pessoas. Eu acho que é um problema. A segurança está geral mesmo. Ok. Qual a sua expectativa daqui para o fim do ano, professor, para finalizar? Olha, eu tenho uma enorme preocupação com o acirramento por parte de uns setores da sociedade em relação à campanha eleitoral. A gente viu aí nas 2 últimas semanas grupos de extrema-direita atacando militantes de esquerda que estão fazendo sua campanha política, uma pré-campanha, etc. Acho que você pode concordar ou não com a esquerda ou com a direita. Isso sempre foi uma característica da sociedade brasileira. Agora, quando essas pessoas estão na rua, pacificamente se manifestando, e são agredidas, inclusive fisicamente, isso é preocupante. A gente precisa... E uma Secretaria de Segurança Pública, um governo do Estado que não está atento para isso, está vendo o rastilho de pólvora sendo exposto e corre risco de ser aceso, né? Exato. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui mais uma vez. Boa noite. Um abraço, boa noite para você. Boa noite, tchau, tchau. Conversamos com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. 18 horas.
Os shoppings de Manaus entraram na mira do Ministério Público do Amazonas. Isso porque alguns centros comerciais não estão cumprindo a lei municipal que trata sobre a obrigatoriedade de disponibilizar painéis orientadores de localização e piso especial para deficientes visuais. O repórter Héctor Silva tem os detalhes. O promotor Mirtil Fernandes do Vale, do Ministério Público do Estado, instaurou inquérito civil para apurar a existência de painéis orientadores de localização com sinalização tátil e piso tátil para pessoas com deficiência visual que visitam os shoppings de Manaus. O inquérito civil foi instaurado após denúncia da Advan, Associação das Pessoas com Deficiência Visual do Amazonas. Segundo a presidente da associação, Cleisimar Furtado, a denúncia já é antiga e tem sido alvo de reclamações frequentes. Inclusive tem um shopping de Manaus que ele tem até um elevador, mas nunca funcionou, né? Aí a gente tem que subir a passarela, né? Para nós cegos, no caso, eu sou deficiente visual total, né? É que uma passarela desse com cadeirante, né? Porque eu falo também dos outros irmãos, né? No caso, os deficientes físicos. Como é que vão pro shopping se não tiver carro, né? Héctor Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora às 6 horas e 23 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, o comentário nos corredores do governo do estado é que 3 pesquisas de intenção de votos não foram divulgadas porque são negativas para o Wilson Lima e mostram a estagnação dos números do governador para a reeleição deste ano. Artemisa, conta mais sobre esses números, sobre essa pesquisa. Bem-vinda. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, esses 3 institutos não foram autorizados a divulgar os números, porque as pesquisas são negativas para o Wilson Lima, como você mesma disse, né, Karime? A sequência de erros por parte de Wilson e da equipe dele levou justamente essa estagnação. Se comenta também que a situação dele é pior ainda no interior do estado, onde o Wilson vem perdendo eleitores. Mesmo com todos os programas, né, assistencialistas e bilhões de reais sendo aí investidos pelo governo do estado numa ação com todas as características de campanha eleitoral antecipada. E não pode, viu? Isso é crime eleitoral. Mesmo assim, o Wilson não tem conseguido, né, crescer, ainda mais quando comparado com os números do líder Amazonino Mendes. Amazonino é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, né? O ex-governador lidera todas as pesquisas de intenção de voto e com grande folga em relação ao segundo colocado. A derrota de Wilson Lima, pelo jeito, está escrita, viu, Karime, Carlão e ouvintes? Um triste fim, inclusive, por sinal, mediante todas as denúncias e suspeitas, né, de crimes. Não é à toa que temos o primeiro governador réu no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Assim como Wilson deixou milhares de amazonenses sem oxigênio na pandemia, levando-os à morte, pelo jeito, agora os amazonenses deixam o governador sem ar, viu? Para tentar ainda um fôlego nessa campanha, o Wilson Lima escolheu um novo caminho agora: atacar os principais adversários. E o pior, de forma ilegal. No início dessa semana foi veiculada a propaganda partidária em rádio e televisão do ex-partido de Wilson, o PSC. Aí, em vez de falar de projetos para o Amazonas, o Wilson usou o horário da legenda concedido pela Justiça Eleitoral para atacar Amazonino Mendes, do Cidadania, e o senador Eduardo Braga, do MDB. Foi tão deselegante, Karime e Carlão, viu, para um governador utilizar um tempo tão precioso para fazer aí picuinhas. Esse tempo era esperado pelos eleitores para assuntos de relevância, né, do estado do Amazonas. Isso mostra que a equipe de Wilson Lima está perdida, tomando decisões que levaram o governador ainda mais para a esperada derrocada. Ao invés de falar da Zona Franca de Manaus, da defesa, dos empregos, o Wilson preferiu falar dos relógios de marca dos adversários dele. Essa nova tática seria para tentar reverter a crise da pré-campanha dele, mas sem sucesso. Nos bastidores se comenta que chegou a hora de Wilson mudar de tática.
até agora, né? O ex-presidente Lula mesmo, ele mudou até o marketing dele, né? Depois de tantas gafes. Então, o Wilson precisa, se comenta aí, que ele precisa mudar pelo menos a tática nessa pré-campanha. A consequência desse erro, além de não melhorar a imagem dele, nem os números, ainda trouxe mais dor de cabeça para o Wilson Lima, porque as assessorias de Eduardo Braga e Amazonino Mendes informaram que tanto o MDB quanto o Cidadania devem ingressar com ações na Justiça Eleitoral contra a propaganda do PSC. Bom, eu quero encerrar esse assunto falando, inclusive vocês entrevistaram há pouco, né, o professor de Ciências Sociais da UFAM, o sociólogo Antônio Nascimento, que deu realmente uma aula hoje durante a entrevista no 18 horas, e ele disse que quando não enfrentamos uma situação, né, é preciso depois arcar com as consequências dessa situação, e essa situação acaba virando vários problemas. Eu acho que esse recado, ele foi um recado de muita sabedoria, inclusive para o governador do estado do Amazonas. Bom, e continuando aí, também, olha, deu ruim, viu? Os comentários do prefeito Davi Almeida contra o presidente Bolsonaro por causa do decreto que coloca em risco de morte a Zona Franca de Manaus, além dos milhares de empregos, né, no Amazonas gerados pelo modelo. Deu ruim não para o prefeito, claro, mas para o Wilson Lima. A reação desconfortável do governador ontem acabou virando meme nas redes sociais. A internet não perdoa mesmo. E pelo jeito deram corda no prefeito, porque hoje novamente ele fez novas críticas ao governo Bolsonaro. Se você estiver acompanhando o 18 horas pelo YouTube e Instagram, vai poder então acompanhar agora o vídeo das novas declarações do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos acompanhar. Quem tem que resolver isso, esse problema da Zona Franca, quem criou foi o Paulo Guedes. Quem vai resolver é o Bolsonaro, porque ele é o político. É ele que manda. A caneta dele foi muito rápida. A bique dele estava cheia de tinta para dar o perdão pro André Silveira. E parece que está seca com relação à Zona Franca de Manaus. Vocês têm que cobrar ele. Nós temos que cobrar o presidente. Não sou subserviente. E vou dar um recado que eu sei que vai chegar nele. Presidente Bolsonaro, tem um ministro que está fazendo água na sua nau. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, novamente o prefeito foi bastante aplaudido por todos e o Wilson Lima foi o único, mais uma vez, sentadinho lá no palco, né, ficar desconfortável, calado, né, não aplaudiu também o prefeito. E aí o público se perguntou, cadê o discurso, né, do governador também? Cadê as cobranças em relação à Zona Franca de Manaus? Sei não, ó, essa parceria entre governo e prefeitura, pelo jeito, não deve seguir para a eleição deste ano. Karime, Carlão. E Artemisa, nós falamos aqui, inclusive, várias vezes sobre o processo de quebra de decoro parlamentar pela deputada Joana Dark, do União Brasil. Nós falamos aqui, comentamos no 18 horas. Hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas foi cobrada pela demora na votação, aí que já dura 2 anos. Conta para nós essa situação. Pois é, Carlão, há quase 2 anos, né, 16 deputados foram acusados pela deputada Joana Dark, do União Brasil, de venderem os votos, né, ao presidente Roberto Cidade, também do União Brasil, mesmo partido dela agora, né. Eles venderam pelo valor de R$200 mil cada, segundo ela. E aí foi movido um processo, né, por quebra de decoro parlamentar. Esse processo ele foi para a CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e saiu de lá para a mesa diretora. Sendo que pelas regras da casa, pelo regimento, esse processo ele já deveria ter ido para a Comissão de Ética. Hoje o deputado Dermilson Chagas, do Republicanos, voltou a cobrar a tramitação dessa ação. Vamos ouvi-lo. Não houve nenhuma manifestação da mesa, o silêncio permaneceu, mas as cobranças continuarão, né? Até porque isso precisamos passar limpo para a sociedade, dizer quem são as pessoas que se envolveram dessa forma e quem foi, né? Já que ela mentiu de forma velada, ela tem que provar.
pode ficar dessa forma. Em São Paulo, um deputado, por ter falado uma determinada situação, caçaram. O outro, por ter pego nas partes de uma deputada, foi caçado. E aqui uma deputada diz que 15 deputados pegaram propina para votar no presidente e fica por isso mesmo. Bom, eu quero saber quem foi, né? Porque eu votei no presidente, mas não peguei nenhum recurso. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado Dermilson Chagas. Só para encerrar rapidamente, a nota do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade, diz o seguinte: a mesa diretora está encaminhando o processo para a Procuradoria dar o parecer dela. Na visão da mesa diretora, antes da votação em plenária, é preciso que o relatório da CCJR passe pela Comissão de Ética. O presidente disse que é a pessoa que mais quer resolver esse problema, mas que para ele isso é matéria vencida e que a Assembleia precisa voltar a olhar para as questões macro, como a ameaça à Zona Franca de Manaus, e não se preocupar com questões menores. Karime e Carlão. Nossa, valeu. Tudo bem. Muito obrigada pela sua participação, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite também, bom trabalho para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. 18 horas. 6 horas 33 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho, às 18 horas, você vai conferir, hein? Nós vamos falar sobre a Zona Franca de Manaus, como estão as articulações, as reuniões, as expectativas para resguardar o modelo econômico mais importante do Estado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos ter aí o tempo, né? Tempo e temperatura, previsão do tempo para hoje. Hoje, noite de terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 95%. Mix. Olha, os hospitais públicos de Manaus registraram uma queda de 32% no número de atendimentos a pacientes vítimas de acidentes de trânsito nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Saúde do Amazonas e, apesar da redução, os números foram altos, porque 3.000 acidentes com vítimas que precisaram de atendimento médico. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Nathalie Moraes. Salvar vidas não é uma missão apenas para os profissionais da área da saúde, bombeiros ou socorristas. Qualquer cidadão pode ajudar. Por isso, a campanha Maio Amarelo pela Segurança nas Vias traz o tema Juntos Salvamos Vidas. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Aqui em Manaus, os hospitais públicos registraram uma queda de 32% no número de atendimentos a pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o número de atendimentos às vítimas de acidentes de trânsito caiu de 4.395 no ano passado, entre janeiro e abril, para 3.001 neste ano. A queda é pela redução dos acidentes envolvendo motocicletas, que foi de 43,4%, saindo de 3.062 para 1.733 entradas nos hospitais e pronto-socorros como João Lúcio, 28 de agosto, e Platão Araújo. Mas, na contramão, houve um aumento de 44% das vítimas de acidentes de carro, saltando de 431 para 621 atendimentos. Os atropelamentos também apresentaram uma queda de 35,4% e ainda 16,9% dos acidentes foram por uma causa não especificada. Apesar do resultado parecer favorável, os números seguem altos e são preocupantes, porque, afinal de contas, esses pacientes geram um aumento na taxa de ocupação dos leitos clínicos e também dentro das unidades de terapia intensiva. O secretário de Estado de Saúde, Anuar Samad, chama a atenção da população manauara para manter a prudência no trânsito, para evitar os riscos à sua vida e de outras pessoas. Nossos hospitais e pronto-socorros estarão sempre à disposição da população, mas todos precisam entender que quanto mais imprudência no trânsito,
entendam, maior é a sobrecarga nas unidades de saúde em decorrência desses acidentes. Acompanhamos diariamente os indicadores e contamos com a continuidade da redução das taxas para conseguirmos atender e prestar assistência em outras demandas. No ano passado, as unidades de saúde e pronto-socorros registraram 14.809 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito, sendo 9.775 por acidentes de moto, 1.885 por acidentes de carro e 2.208 outros acidentes de trânsito não especificados e 941 atropelamentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h38. Nós vamos falar agora sobre a situação da Zona Franca de Manaus. A bancada do Amazonas lá em Brasília vai se reunir ainda hoje com o ministro Alexandre de Moraes, que foi sorteado aí para relatar ações contra o decreto do IPI que prejudica a Zona Franca de Manaus. Pois é, Carlão, os parlamentares amazonenses estão confiantes na decisão favorável para o Amazonas com o ministro no Supremo Tribunal Federal. Isso porque ele é conhecido por ser um dos mais ferrenhos críticos ao presidente Jair Bolsonaro, como explica a repórter Odinei Araújo. Se teve alguma coisa de bom nesse cabo de guerra entre o governo federal e o Amazonas com relação à Zona Franca de Manaus, foi o sorteio do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, para relatar às ADINs ações diretas de inconstitucionalidade movidas pelo Estado contra os decretos do presidente Jair Bolsonaro que comprometem a permanência do polo industrial de Manaus. O STF recebeu as novas ações contra os decretos presidenciais que reduziram o imposto sobre produtos industrializados sem medidas compensatórias à produção da Zona Franca de Manaus. O Partido Solidariedade contesta na ADIM 7153 três decretos federais, os de números 11.047, 11.052 e 11.055, por meio dos quais o presidente da República expandiu de 25% para 35% a redução do imposto a partir de 1º de maio e zerou a alíquota de IPI para os concentrados na produção de refrigerantes. Segundo a legenda, a perda de competitividade imposta pelos decretos contribuirá para o fechamento de fábricas, comprometendo a sobrevivência do modelo. Os decretos federais 11.047 e 11.052 também são questionados na ADIM 7155 do governo do Amazonas. O Wilson Lima sustentou que os prejuízos são incalculáveis ao Estado. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, explicou que diante da série de decretos de redução do IPI prejudiciais à Zona Franca, a primeira ADIM do governo do Estado, que havia sido distribuída para o relator ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para o STF, perdeu a validade porque tinha como objeto o decreto que reduzia o IPI para 25%. Como Bolsonaro editou um novo decreto, mudando a alíquota de 25% para 35%, o decreto anterior foi revogado. Diante disso, a ação do governo do Estado contra o decreto 11.047 perdeu o objeto e vai ser arquivada pelo ministro André Mendonça. Com isso, ficam valendo duas ações de inconstitucionalidade da bancada do Amazonas e uma do governo do Estado. A escolha do ministro Alexandre de Moraes para relatar as ações contra os decretos do presidente Bolsonaro, que compromete a sobrevivência da Zona Franca de Manaus, trouxe otimismo à bancada do Amazonas, conforme diz o senador Plínio Valério. A gente acha que é bom para nós, porque o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhum canal de diálogo com o governo federal, portanto não há preocupação quanto a esses conversários. Em contrapartida, a gente vai programar para todos nós ou alguns da bancada visitar o ministro, e não só o ministro Alexandre de Moraes, mas todos os ministros, para expor o nosso lado, o perigo que isso representa para o Amazonas e representa também para o país, porque a Zona Franca é um modelo de sucesso que deu certo e que favorece o país, distribui empregos no país todo, não só no Amazonas. A gente vê com otimismo a indicação do ministro Alexandre de Moraes para relator da nossa ADIM. O encontro da bancada do Amazonas com o relator das ADINs, ministro Alexandre de Moraes, está marcado para hoje no início da noite. O deputado federal Marcelo Ramos diz que, além do relator, a bancada também vai conversar com outros ministros da Corte. Nós estaremos hoje, a bancada, às 18 horas, com o ministro Alexandre de Moraes,
para conversar, pedir agilidade na apreciação da liminar, e eu amanhã às 16 horas estarei com o ministro Fux para pedir que também seja tratada essa ação com a mais absoluta prioridade, por conta da importância disso para a preservação dos empregos dos amazonenses, das escolas, dos hospitais, da Universidade do Estado do Amazonas, da economia do nosso estado. Nós não vamos descansar enquanto não revertermos essa medida e assim protegermos o presente e o futuro dos amazonenses. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 42 minutos aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, vamos seguir falando a respeito desta reunião marcada para as 6 da tarde, horário aqui de Manaus, não é o horário de Brasília. Essa reunião importantíssima com a bancada amazonense, que vai entregar a ação direta de constitucionalidade contra o decreto que reduz o IPI. E para o ministro Alexandre de Moraes, Cadu, boa noite. Está acontecendo esta reunião tão importante aqui para a gente na Zona Franca de Manaus, não é isso? Isso mesmo, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Na verdade, essa reunião terminou há pouco, lá no Tribunal Superior Eleitoral, entre o ministro Alexandre de Moraes e parte da bancada do Amazonas. Essa reunião aconteceu no TSE porque o ministro Alexandre de Moraes estava despachando no gabinete dele e decidiu atender a bancada no TSE, embora a reunião seja no âmbito do STF. Vamos ouvir um trechinho da coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco na sede do TSE, logo após a reunião, Karine. Vamos ouvir. Todos nós estamos esperançosos que a gente possa conseguir êxito nessa liminar dentro do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre. Os senhores argumentaram a necessidade de respeitar a Constituição, dos empregos, da fuga de empresas que pode haver? Olha, tudo isso foi falar no ministro e fomos além. Nós demos exemplos práticos do que está acontecendo hoje em relação à pura e simples redução. Nós não somos contra reduzir imposto nenhum, vou deixar claro. Nós somos a favor de se manter as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Isso é que nós somos a favor, todos nós. Portanto, nós não estamos pedindo a revogação do decreto que reduziu o IPI. Nós estamos pedindo o reconhecimento da excepcionalidade da Zona Franca de Manaus. Portanto, isto diz respeito a 24% dos trabalhadores que estão correndo risco de perder os empregos. Isso representa 100 mil trabalhadores correndo risco no Amazonas. A nossa esperança, portanto, está depositada no Supremo Tribunal Federal e no ministro Alexandre. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou parte da coletiva de imprensa da bancada amazonense depois da reunião com o ministro Alexandre de Moraes. A gente pôde ouvir aí o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, não é, Cadu? Exatamente, Karine. Estiveram presentes aí da bancada do Amazonas, né? Entre os deputados federais estiveram Marcelo Ramos, José Ricardo, Bosco Saraiva e Sidney Leite. No Senado estiveram aí os 3 senadores, Omar Aziz, o Eduardo Braga e Plínio Valério. Quem não compareceu? Delegado Pablo, Capitão Alberto Neto, Silas Câmara e Átila Liz, que são os 4 parlamentares mais alinhados ao governo federal e ao governador Wilson Lima. Mas a questão é, com relação ao deputado Átila Liz, ele não tem se movimentado em nenhum sentido. Ele não tem sido ativo nem defendendo, nem apoiando o presidente, nem defendendo o presidente Bolsonaro, nem criticando a atitude dele, enfim. Ele está absolutamente neutro em toda essa história. Só chamando a atenção a esse detalhe. Os parlamentares fizeram uma exposição, Karine, uma exposição técnica dos indicadores econômicos da SUFRAMA sobre os resultados da Zona Franca de Manaus, que é o modelo econômico estabelecido na Constituição Federal, que é o modelo superavitário, ou seja, que repassa ao governo federal muito mais do que recebe. As informações, o faturamento dos últimos anos, tudo isso foi passado ao ministro Alexandre de Moraes. O deputado Marcelo Ramos, ele disse que a reunião foi produtiva e que o ministro Alexandre de Moraes prometeu analisar o caso com brevidade, mas ele não definiu aí precisamente uma data de quando vai tomar a decisão, embora a gente tenha pressa nesse caso. Mas, segundo Marcelo Ramos, o ministro demonstrou solidariedade
a pauta de defesa da Zona Franca de Manaus. Amanhã, a bancada do Amazonas tem outro encontro, dessa vez com o presidente do STF, Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, também para falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade que trata aí da suspensão dos 2 decretos do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Karine, os parlamentares da bancada do Amazonas saíram animados dessa reunião, pois eles sentiram que há o apoio do ministro Alexandre de Moraes, a pauta da Zona Franca de Manaus, e eles torcem para que saia uma decisão contra os decretos do presidente Jair Bolsonaro. Isso significa mais segurança jurídica para manter milhares de empregos em Manaus e no interior do estado. Então, foi um importante passo dado pela bancada do Amazonas, que passa a liderar essa discussão. Importante dizer isso, conforme foi dito na matéria da Odinaia Araújo. Sim. A bancada do Amazonas passa a liderar essa discussão no STF. Por quê? A DIN, a ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo governo do Amazonas, perdeu efeito, porque ele estava tratando do decreto que foi extinguido, porque o decreto de 25%, ele foi revogado após sair o decreto de 35% de redução do IPI. Então, com isso, o governo do Amazonas ficou patinando, perdeu tempo e acabou extinguindo esse processo. E agora a bancada do Amazonas passa a liderar essa discussão no STF. Se o governo do Amazonas apresentar uma outra DIN, vai ser anexado ao processo que está em curso, movimentado pelo Solidariedade e pela bancada do Amazonas. Importante dizer isso. Karine e Carlão. Ei, Cadu, com relação à convocação do ministro da Economia, o Paulo Guedes, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara vai votar ou não a convocação do ministro? Como está essa situação aí em Brasília, Cadu? Carlão, tudo indica que sim. O presidente da comissão, o deputado Sidney Leite, do PSD, disse que não vai ceder às pressões do governo, que já começaram no sentido de tentar retirar os 2 requerimentos de pauta, de requerimentos de convocação do ministro Paulo Guedes, ou de tentar mudar os requerimentos de convocação, no caso, para convite. Dessa forma, evitando aí que o ministro Paulo Guedes tenha a obrigação de comparecer à comissão. Eu conversei com o deputado Sidney Leite, hoje à tarde, antes da reunião no STF, que ele destacou que o governo já vem se movimentando para tentar tirar Paulo Guedes da reta. Vamos ouvir o que disse Sidney Leite. Há um movimento, por parte do governo, tanto do líder na Câmara, Ricardo Barros, quanto de assessoria parlamentar da própria Segov, no sentido de que o requerimento seja retirado de pauta. Eu não vou fazê-lo, certo? Vamos garantir a votação. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes se recusa a dialogar com a bancada, se recusou a receber a bancada. E tem um outro agravante. Houveram 2 reuniões com o governador, que foi de conhecimento público de todos nós, em que houve um compromisso por parte do governo de rever o decreto. Muito pelo contrário, eles pioraram a situação, principalmente no que diz respeito ao polo de concentrado. E essas medidas aniquilam de morte a Zona Franca de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Cadu. Karine e Carlão, o que se espera é uma guerra na Comissão de Desenvolvimento Econômico amanhã. As lideranças do governo vêm com tudo para cima de Sidney Leite. E se perceberem que o deputado não vai ceder realmente, como ele promete, o governo vai se mobilizar, vai reunir os parlamentares de apoio ao governo, os titulares e os suplentes dessa comissão, no sentido de votarem contra os 2 requerimentos. O requerimento do próprio Sidney Leite, assinado ali, subscrito pelo Bosco Saraiva, e o outro apresentado pelo José Ricardo, ambos convocando o ministro Paulo Guedes. Eu também conversei aí com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele disse que vem conversando com os parlamentares da esquerda no sentido de somar votos para aprovar os requerimentos de convocação do ministro da Economia. Vamos ouvir o que disse o deputado José Ricardo. Base do governo não vai querer aprovar uma convocação. Normalmente, eles sempre solicitam que seja convertido em convite. Mas parece que também eles estão querendo conversar, o Ministério,
Teve uma assessoria procurando já a comissão. Como a comissão começou os trabalhos na semana passada, acredito que amanhã a gente vai saber melhor toda a estrutura de composição e qual é o espírito aí dos demais deputados. Importante que a gente já tem 3 deputados do Amazonas defendendo a propositura. Eu estou conversando com outros parlamentares da base do Partido dos Trabalhadores, né, e outros partidos de esquerda que possam apoiar essa nossa convocação. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora o líder do PT, né, o José Ricardo, a respeito do assunto. Cadu. Karine, essa situação, quando eu digo que é uma guerra, que vai ser uma guerra, realmente vai ser. Porque a ala do governo, quando se convoca um ministro do governo, todas as bases de apoio ao governo se reúnem para tentar demover a proposta de convocação. Eles fazem 2 estratégias. Uma, tenta retirar a pauta e tenta fazer com que os parlamentares rejeitem a proposição, ou eles tentam ali mudar, como segunda estratégia, né, a saída mais honrosa seria evitar a convocação e colocar o convite, porque aí o Paulo Guedes não iria mesmo, ele não quer se comprometer com esse assunto. Então, essa vai ser a guerra de amanhã envolvendo o assunto Zona Franca de Manaus. E a gente aguarda que os parlamentares de outros estados também se mobilizem em favor da aprovação desses 2 requerimentos. Para todo mundo acompanhar, a comissão vai estar online, ao vivo, no site da Câmara dos Deputados, pela internet. É bom acessar lá, câmara.leg.br, acessar comissões permanentes, que a reunião vai estar lá ao vivo a partir das 9 horas. Vamos nos mobilizar e lutar em defesa da Zona Franca de Manaus. Boa, Cadu, vamos. Vamos sim, boa, Cadu. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 6h54. 18 horas. Olha, o risco de perder a Zona Franca vai prejudicar a economia do estado e também a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Estudantes e professores, além de várias entidades do estado, fizeram hoje um ato em frente à sede do governo em favor da Zona Franca de Manaus, Karine. Exato, Carlão. É que no meio de toda essa guerra aí envolvendo o governo Bolsonaro e o Polo Industrial de Manaus está a permanência da UEA. Lembrando que a universidade é mantida com recursos das empresas instaladas aqui no Amazonas. Universitários prometem frente de resistência contra os decretos do presidente Bolsonaro. E a repórter Odiné Araújo tem mais detalhes sobre o assunto pra gente agora. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, foi criada em 2001 pelo então governador Amazonino Mendes para promover a educação de nível superior entre jovens que não tinham condições de pagar por um curso nas faculdades particulares. Em 2004, na gestão do então governador Eduardo Braga, foi criado um fundo de manutenção da UEA, composto por contribuições de empresas do Polo Industrial de Manaus. Como as empresas instaladas aqui gozavam de incentivos fiscais, como isenção total do IPI, em contrapartida, elas financiariam as atividades da universidade. Hoje, é esse auxílio financeiro, vindo do faturamento das empresas instaladas no Amazonas, que mantém a UEA. E diante das ameaças sofridas pela Zona Franca de Manaus, com os decretos do presidente Jair Bolsonaro, que reduziram o IPI e zeraram o imposto de concentrados de bebidas para todo o país, o polo industrial perdeu a competitividade e algumas empresas suspenderam investimentos e aguardam para saber se ainda vale a pena permanecer no Amazonas. Hoje, estudantes e servidores da universidade mobilizaram o apoio de algumas entidades, como a Associação dos Docentes da UFAM, a Central de Trabalhadores do Brasil e o Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, em protesto em frente à sede do governo contra os ataques de Bolsonaro ao polo industrial do Amazonas. O presidente do Diretório Central dos Estudantes da UEA, João Paulo Queiroz, diz que outras ações vão acontecer, inclusive com a criação de uma frente de resistência aos atos de Bolsonaro. Defender a Universidade do Estado do Amazonas, defender a Zona Franca
de Manaus, porque é dela que vem o sustento para a nossa universidade. E nós vamos também fazer uma frente de resistência, né, aos decretos que estão sendo impostos para o esvaziamento da Zona Franca de Manaus. Nós estamos nos organizando, né, as classes da universidade, professores, estudantes e técnicos, para que a gente consiga internamente, né, trazer essa fala para a sociedade, né, chamar também as entidades da sociedade, né, as entidades sociais, para se juntar a gente. A presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, disse que a luta pela Zona Franca tem que ser de todos os moradores do Amazonas, porque é a Zona Franca que sustenta a economia do estado. Porque o Fundo de Manutenção da Educação Básica, ele é um fundo basicamente de impostos, e se não há trabalhadores e produção para isso, não há fábricas, o fundo também terá uma redução. A Universidade do Estado do Amazonas é uma que será duramente atacada com isso, e nós precisamos garantir tanto a educação básica quanto a educação de nível superior. Essa luta não é uma luta só nossa, é uma luta do povo, porque a Zona Franca foi criada justamente para dar dignidade aos trabalhadores e ao povo do Amazonas na década de 60. O deputado federal José Ricardo aproveitou para cobrar manifestação da Superintendência da Zona Franca de Manaus em favor do modelo. É lamentável, significa que a SUFRAMA, o órgão de desenvolvimento regional que está em Manaus, que administra incentivos da Zona Franca de Manaus, está trabalhando contra a Zona Franca, contra a economia do Amazonas, que aliás é um absurdo. Ela deveria ser a primeira a se insurgir, porque ela sabe, pelos estudos, pelos dados, que qualquer redução no IPI diminui a competitividade e as vantagens comparativas das empresas de Manaus, que tem isenção total, é zero. E eu lamento até que o governador continue apoiando esse governo, porque eles querem enterrar a Zona Franca e o governador do estado ainda fica com conversa lá. Hoje, mais de 600 fábricas estão instaladas no polo industrial de Manaus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Vamos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em meio à discussão sobre os ataques à Zona Franca de Manaus, o eleitor não pode fechar os olhos aos gastos do governo do Amazonas. Muitas vezes, um assunto importante pode fazer com que outros também importantes sejam esquecidos. Todos os dias, parte da imprensa de Manaus divulga gastos milionários do governo, muitos sem licitação. E o cidadão, o contribuinte, deve se informar sobre o que é feito com o seu dinheiro. Este ano, o contribuinte no Amazonas já pagou mais de 12 bilhões de reais em impostos municipais, estaduais e federais. E tem todo o direito de cobrar das autoridades transparência e seriedade no uso desses recursos, principalmente em um ano eleitoral em que aumenta os gastos com ações e obras sem retorno para o bem-estar. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.